Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Família. Jesus, uma certa vez, foi indagado, ou melhor, lhe avisaram: está lá fora sua mãe e seus irmãos. E Jesus, virando para essa pessoa e para todos que estavam ali, disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, essa é a família de Jesus, amém? Hoje estamos iniciando um propósito no mês de fevereiro. Nosso tema para o ano de 2025 está referenciado no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Isso, com mais ênfase, sem duvidar. É isso mesmo, Jeremias 29, 11. O que diz esse versículo? Porque eu bem sei os pensamentos que fez sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz, de prosperidade, de crescimento. Paz não se resume em sossego, tranquilidade. Uma vez a minha filha, Roberta, ela disse para mim, e eu guardei: paz é muito mais além do que tranquilidade, do que sossego. Paz significa prosperidade, crescimento, ascensão, avançar, progredir. Então a paz, o pensamento de paz, o Senhor tem coisas grandes ao seu povo. E o nosso tema neste mês de fevereiro está referenciado no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nosso tema, colocando 4 pilares: oração, jejum, palavra e louvor. Nosso tema, nosso propósito, neste mês de fevereiro, como no ano todo, se Deus quiser, tem 4 pilares: oração, jejum, palavra e louvor. Então você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de, no domingo, oferecer um propósito a Deus, tendo como base os pensamentos do Senhor. Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal, para o fim que todos nós desejamos. Então, o que diz aí em Josué, capítulo 1, versículo 9? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém. Não te mandei eu, não te disse eu te digo: esforça-te, põe força, seja esforçado, dedicado. A Bíblia diz: preguiçoso vai ter com quem? Com quem? Com a formiga. A formiga, ela trabalha em 3 estações para numa desfrutar. Ela trabalha no verão, no outono e na primavera.
no inverno ela desfruta, ela goza. Então ela trabalha, ela se esforça, ela se dedica em 3 estações. Na quarta ela desfruta, ela goza do que ela fez, do que ela desempenhou, do que ela se empenhou. Ela se dedicou, ela se esforçou, ela trabalhou. Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele tirou com propósito. Ele tirou com propósito. Qual foi o propósito de Deus ao tirar o povo, o seu povo do Egito? Adorar no deserto. E qual foi o fim? Qual foi o fim? Entrar na terra prometida. Uma terra qualquer? Não, uma terra que manda leite e mel. Uma terra onde existe prosperidade, crescimento. É como ontem estávamos conversando com a irmã Miriam, e ela dizia que na sua casa tem um terreno, e o que planta ali cresce, que é uma beleza. Então nós dizíamos, a terra é boa. A terra é boa, porque planta e dá, cresce. Ela disse que um pé de boldo já está virando uma árvore. Está passando da casa. Um pezinho de Orapronópolis está crescendo, está uma baita de uma folha assim. Então, é uma terra boa, é uma terra frutífera, é uma terra abençoada. Plantando dá. Mas é só plantar? Não, tem que cuidar, tem que zelar, tem que regar, tem que carpir do lado, tirar os bichinhos, tem que zelar. Mas a terra é boa, ela dá, ela produz. Eu me lembrava agora há pouco sobre a parábola a parábola da semeadura. Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear a boa semente. E ele começou a semear. E caiu em 4 lugares. Mas somente um lugar rendeu, produziu, frutificou. 30, 60 ou a 100 por 1. E os lugares os quais foram citados simboliza a mim e a você. Terra que somos. A boa semente é a palavra do Senhor, é a mensagem do Senhor, é o recado do Senhor. É o desejo de Deus revelado através da sua palavra, por alguém ministrada, por alguém compartilhada. Então, que eu, você, sejamos a boa terra, onde a semeadura vai produzir. Eu me lembrei também sobre a videira verdadeira. João capítulo 15. Jesus disse, meu pai é o lavrador, eu sou a videira e vocês são as varas. A vara de si mesma nada pode produzir se não estiver ligada na videira, porque sem mim nada podeis fazer. A vara que dá fruto será podada para que dê mais fruto ainda. Mas a vara que estiver ligada em mim e que não produz fruto, será cortada e lançada no fogo. Palavras do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele promete bênçãos sobre bênçãos, mas irmãos, igreja, é condicional. É condicional, não tem como receber as bênçãos do Senhor se não fizermos a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, não tem como desfrutar, gozar das bênçãos que o Senhor tem e promete dar. Eu estava pensando, é um pacote, irmãos, é um pacote.
Eu estava aqui meditando. Enquanto os irmãos cantavam, eu estava meditando, refletindo. E me veio várias passagens bíblicas na minha mente. Em Mateus 6, 33, se não me falha a memória, diz lá, buscai em primeiro lugar, e e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai, são palavras do Senhor Jesus, olha lá, 6,33. Mas, buscai primeiro, não é depois, não é quando der, não é quando eu tiver vontade, não é quando as coisas apertam, o caldo engrossa. Não, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas que o Senhor citou? O pão, a água, a vestimenta, o calçado, o teto, a saúde, o bem-estar, a harmonia, o crescimento, a prosperidade. O Senhor Jesus exortou os seus discípulos, dizendo: por que estáis ansiosos quanto ao comer, quanto ao beber e quanto ao vestir? Olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. Eles não plantam, não semeiam, não colhem, mas Deus os alimenta. Olhe para os lírios, eles não tecem, não fiam, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, se compara aos lírios do campo, que hoje cresce e amanhã morre, desaparece. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus e do que os lírios do campo? Então, é condicional viver as promessas do Senhor. Não tem como colocar os carros na frente dos cavalos, dos burros, dos jumentos. É necessário colocar as coisas na sua devida ordem. Nós vimos aqui semana passada que tudo precisa ser feito com ordem e decência, com moral, com inteligência, com sabedoria, com entendimento. Em Provérbios diz que a edificação é feita com a sabedoria, e ela vai permanecer de pé com a inteligência. Deus nos criou foi para a inteligência. Deus não nos criou segundo os animais que vivem aí fora. Não tem inteligência. Eles são levados por repetições, mas inteligência não tem. Eles são levados pelos sentimentos, mas inteligência não existe. Pelo contrário, nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos diferentes, porque Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Então não podemos viver desejando receber as coisas de Deus de qualquer modo, de qualquer maneira. Irmãos, para Deus nos resgatar, Jesus pagou um alto preço. Para hoje estarmos aqui desfrutando, Jesus pagou um preço que não tem como calcular. É imensurável, é incalculável. Não temos como dizer foi assim ou foi assado, porque quem passou foi Ele, quem sofreu foi Ele, quem viveu o momento foi Ele. Mas nós sabemos que o preço que Ele pagou foi altíssimo. Ele não somente morreu, mas Ele sofreu antes da morte. Ele padeceu antes da morte. Ele teve aflição, teve angústia, teve dores. Ele enfermou. Ele ficou totalmente transfigurado. Isaías capítulo 52 diz que as pessoas quando passavam não o reconhecia, porque ele ficou transfigurado pelo que fizeram com ele. Então Jesus, para nos resgatar, para nos trazer para a sua maravilhosa luz, Ele pagou um preço altíssimo, um preço incalculável, um preço que o mundo não tem como pagar.
Então Jesus, para ter-nos de volta, ele pagou, ele teve um trabalho muito árduo. Ele trabalhou em muito para que hoje pudéssemos estar gozando da sua maravilhosa luz. Então eu não posso viver esperando as bênçãos de Deus sem um esforço, uma dedicação, uma renúncia, sem colocar na ordem devida aquilo que o Senhor tem estabelecido. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus derramou o seu sangue para nos remir de todo o pecado. A vida eterna é prometida, mas receberemos ela de qualquer modo, de qualquer jeito? Não. Existe um processo, existe um pacote. Irmãos, para eu estar gozando hoje da minha aposentadoria, eu tive que trabalhar 38 anos numa empresa. Eu tive que obedecer os meus patrões, os meus encarregados, os meus chefes, a minha diretora, o superintendente. Eu tive que me sujeitar às normas da empresa. Então eu tinha que bater cartão para entrar, tinha que bater cartão para sair para almoçar, tinha que bater cartão na volta do meu almoço e tinha que bater cartão para sair do meu emprego. Então eu tinha que trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 17. Eu tinha que ser produtivo, eu tinha que produzir, eu tinha que ser útil na minha empresa, ou na minha empresa, na empresa deles. Então, eu cheguei aonde cheguei, tendo a minha parte, mas não era suficiente se eu não colocasse em prática aquilo que Deus estabelecera. Eu tenho que fazer a minha parte, e se eu fizer tendo como base a palavra de Deus, eu verei a recompensa do Senhor. Eu gozarei as promessas de Deus, porque Deus é fiel. A Roberta citou aqui Salmos 20, versículo, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha aí, o Senhor é o meu pastor. É Ele quem me guia, Ele quem me orienta, Ele quem me exorta. Quando é necessário ser exortado, Ele me corrige, Ele me disciplina. Ele fala um pouquinho mais duro comigo. De vez em quando Ele fala mais próximos, mais face a face. E esse momento é quando a enfermidade chega, quando a doença chega. Deus fala com a gente face a face, porque não tem ninguém que possa ajudar. Remédio não melhora, medicina não melhora, hospital não melhora, convênio médico hoje tão caro, não é para todo mundo, não melhora. Aí é face a face com o Senhor. Aí tem que se humilhar, aí tem que chorar, aí tem que descer aos pés do Senhor. Muitas das vezes, quando tudo vai bem, a gente não se esforça, a gente não se dedica, a gente não renuncia, a gente não busca a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Mas quando o caldo engrossa, aí a gente coloca tudo em segundo, em primeiro Deus, rogando a sua misericórdia, a sua bondade, sua graça, seu favor, sua ajuda, seu auxílio. Aí a gente se torna um gatinho. Miau! Miau! Sabe aquele gatinho quando quer receber carinho, quer receber afeto? Lá na minha porta tinha um, subiu, não sei para onde foi. Mas lá, quando a gente saía, ele vinha miau, miau. Aí ficava lá assim, chegava assim, ficava assim. Ficava assim, se esfregando na gente, querendo que a gente passava a mão. Ele se deitava e virava a barriga para cima assim. Quando o negócio entorta, a gente vira um gatinho. Oh, Jesus, me afava. Ai, Jesus, me abraça. Ai, Jesus, tenha misericórdia. Cura-me, Senhor, sara
meu Deus, resolve este problema. Irmãos, tudo nessa vida é condicional. Não tem como colher brisa se eu semeio tempestade. Uma palavra branda acalma o furor, mas uma palavra dura, pesada, causa tempestade, furacão. Tudo nessa vida é condicional. Nada, irmãos, aquilo que vem de uma beijada, pouco se valoriza, ou nada se valoriza. O que vem fácil, vai fácil. É igual quem ganha desses jogos de azar aí. Não dura muito tempo. Perde tudo, gasta tudo. Ou quando não é morto, quando não matam, quando sabe que o cara tem dinheiro, recebeu um dinheirão, acabou a paz, acabou o sossego, acabou a tranquilidade. O cara vive sempre com a pulga atrás da orelha. Tiago, capítulo 1. Eu ia dizendo, para nós alcançarmos alguma coisa, nós precisamos fazer certas coisas. Irmãos, não tem como pular etapas. Não tem como pular etapas. Nós temos que viver as etapas para chegarmos no patamar onde Deus deseja nos levar. A gente, quando é gerado no ventre da nossa mãe, é um processo, não é? Não é um processo. Aí está a minha nora, mais a irmã Maria Fontenelle, gerando uma criança. No contato entre duas pessoas, nasceu uma semente. E essa semente foi plantada e essa semente está crescendo, está se desenvolvendo. A minha nora diz que a criança que está dentro dela já está do tamanho de um abacate. Mas é uma vida. É um ser vivo. Eu não gosto muito dessa palavra que eles citam, a criança do ventre. Feto. Não gosto dessa palavra. Não gosto. Feto. Não gosto. A criança, a bebê ou bebê, o ser é vivo. É Deus quem trouxe e Deus está sustentando e é Deus quem vai desenvolver. Salmos 139. Ainda no ventre da minha mãe, o Senhor me entretecia. O Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. Mas existe um processo. Ela já está no 4º mês. 4º mês. Daqui a pouquinho vai chegar aos 9. E daqui a pouquinho ela vai dar a luz. Essa criança vem ao mundo. E o processo como? Continua. Eu estou vivendo um processo. Você está vivendo um processo. Nós estamos vivendo um processo. E quem estabeleceu esse processo? O Senhor. A gente pode fazer o que for. O processo de Deus, ninguém muda. O processo de Deus é imutável. O que Ele estabeleceu vai ser cumprido. Gostando eu ou não, admirando eu ou não, o que Deus fez vai para sempre, é perpétuo, é para sempre, é eterno. Mas existe um processo, existe um pacote. Estávamos vendo um Oriente, posso dizer que é japonês, que é coreano, eu não entendo muito bem disso, minha nora já entende, só olhar no semblante. É chinês, é coreano, é japonês. Aí eu estava vendo um rapaz fazendo comida. E ele faz a comida, quer dizer, ele grava, né? E depois ele resume em 15 segundos, 20 segundos, sei lá. Falei, meu neto aí, grandão, ó.
Ah, meu neto bonitão, será que nós vamos chegar a esse tempo, Preta? Aí começamos a fazer conta. Com 80 anos, o meu neto vai estar com 18 anos. Que Deus nos dê graça, se ele não voltar até lá, de ver meu neto bonitão. Eu falei, bonitão, olha lá. Meu neto já romão. Falei, eita Deus da glória. Vai ser um processo. Esse processo já passou 2 anos, né? Já vai para o 3º ano. E a gente, quando eu coloco ele na cama, eu vejo o tamanho que ele está. Meu Deus, olha o tamanho do meu menino. Olha o tamanho do menino. Um processo, está sendo processado. Os filhos são herança do Senhor. Então, existe um pacote, irmãos. Nós não vamos alcançar nada se não vivermos as etapas que o Senhor estabelece. Hoje eu estou com 65 anos. Hoje eu posso compartilhar com os meus irmãos muitas experiências, muitos ensinamentos, muitas passagens que eu passei que vocês ainda não passaram. Eu já passei por vários processos na minha vida e ainda vou passar. Mas o que eu já passei eu posso compartilhar e ensinar muitos. Vivendo os processos de Deus, não pulando as etapas. Eu tenho um casamento que já perdura 45 anos. Mas eu não casei colocando o fim para o meio, do meio para o começo. Não, foi tudo do começo. Hoje as pessoas pulam as etapas. Hoje as pessoas não obedecem às etapas. São os fura-filas. É como dizia minha mãe, aquele que come bolo cru ou bolo quente, vai dar o quê? Dor de barriga. Minha mãe sempre dizia, não coma nada cru. Bolo cru dá dor de barriga. Então espera o assar, espera o cozimento, mas não coma ele quente. Espera um pouquinho, assopra. Coma ele como deve ser comido. Caso contrário, vai dar dor de barriga. Processo. Em Tiago. Capítulo 1. Versículo 22. Vivendo os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é grande. Os sonhos de Deus é grande. Colocando como exemplo o povo que saiu do Egito para a terra de Canaã. É grande. Então Deus, ele tem sonhos grandes para a minha vida. Mas para que eu possa viver os sonhos grandes de Deus, eu preciso obedecer às etapas que ele estabelece. Não sou eu, não é você. É o Senhor quem estabelece. E se nós obedecermos, nós vamos viver os sonhos grandes de Deus. Sabe, irmãos, o meu pai viveu tantos anos, mas não adquiriu o que eu hoje adquiri, o que eu hoje tenho. Foram 66 anos de idade, e ele não conseguiu nada, irmã Miriam. Nada, senão a aposentadoria. Ele perdeu a esposa, perdeu uma filha, ele perdeu tudo, não tinha nada. Mas graças a Deus e pela misericórdia ele aceitou Jesus. E foi para o céu salvo. Eu sou mais novo do que ele. E já adquiri muitas coisas. Já adquiri coisas que ele não adquiriu. Mas por quê? Deus é quem abençoa. Se nós obedecermos o que ele está estabelecendo. Tiago 1:22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Na minha Bíblia diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
E sede cumpridores da palavra, obedientes, fazedores, praticantes da palavra. Não é a minha, não é a sua, mas a palavra de Deus. E não somente ouvintes. Sabe, irmãos, eu fico triste, fico chateado quando vejo que alguém não está colocando em prática a qual foi ministrada. Eu me entristeço, eu me aborreço. Eu falo comigo mesmo e com Deus: onde estava essa pessoa, Senhor? Ah, só de corpo presente, porque a mente estava longe. É igual o morto quando está sendo velado. O corpo está ali, mas a alma já foi embora há muito tempo. Está com o corpo, mas a mente está pensando em outras coisas. É por isso que quando acaba o culto, vamos para casa, fazemos tudo ao contrário daquilo que foi ministrado. E quem ministrou? Foi o homem? Foi a mulher? Ou foi Deus? Deus ministrou a sua palavra desejando nos orientar nas situações, nos embates, nos confrontos, nos desafios dessa vida. Porque estarmos aqui é muito bom, mas melhor é colocarmos em prática depois que sairmos daqui. Bom, maravilhoso, como nesta manhã, estarmos aqui reunidos como família, mas o melhor é colocarmos em prática o daqui a pouco. É não esquecermos daquilo que o Senhor disse. Porque diz a palavra que bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Acho que deve estar na primeira epístola do apóstolo João. Bem-aventurado, bem-sucedido, próspero, vitorioso, terá êxito aqueles que ouvem e praticam as palavras desta profecia. Então, sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, e nisso seja resiliente, não desanime, não enfraqueça, não voltes atrás, não chute o balde, mas coloque em prática o que a palavra de Deus está dizendo, ordenando, determinando. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a lei de Deus, Salmos 19, a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. A lei de Deus, a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor, refrigera a nossa alma. É mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. A palavra de Deus é mais preciosa do que muitos reais. Muitos reais. O que adianta, diz o Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ser próspero financeiramente, mas em espírito sou pobre, miserável, desgraçado e nu? Palavras do Senhor Jesus Cristo. São pesadas, não são essa palavra? Mas quem citou elas foi o Senhor Jesus. Há uma carta a uma das igrejas do Apocalipse. Se não me falha a memória, para a carta de Laodiceia. Mas não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável e nu, disse o Senhor Jesus.
versículo, Tiago 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Você, eu, nós fomos chamados para a liberdade. Mas a Bíblia diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E se você pegar Gálatas 5:16 em diante, você vai ver o que a carne produz. Quais são as obras da carne? São inúmeras, são várias. Não é pouco, é muito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio, mansidão. São 9, se eu não me engano. Fruto do Espírito. E nisso persevera. Persevera. Irmãos, eu passei por um processo com um irmão. Pelo menos ele se diz ser irmão, eu acredito, tem que crer. 1 Coríntios 13. A excelência da caridade. A excelência tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falar que ama é fácil, mas na hora do vamos ver, ama mesmo? Amas mesmo? Jesus falou isso com Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro, você me largou e foi pescar novamente. Pedro, você levou todo mundo com você para pescar, Pedro. Pedro, você, além de se desviar, desviou todo mundo, Pedro. Pedro, você me amas mesmo? Mais do que esses? Pedro, amo sim. Pedro, para um pouquinho. Você me amas mesmo mais do que estes? Amo. Pedro, mais um pouquinho só, Pedro. Pela última vez. Pedro, você me amas mais do que estes? Aí Pedro diz o quê? Tu sabes, Senhor. Só Deus sabe como nós amamos a Ele. Só Deus sabe como eu amo ao Senhor. Só Deus sabe como você ama ao Senhor. Falar é muito fácil, mas quem esquadrinha é o Senhor. Por isso que em algumas vezes somos provados e pesados para ver se realmente foi verdade o que dissemos. Eu passei por um processo com um irmão. O irmão Cássio. Irmão que antes da gente fechar, era uma benção. Carinhoso, atencioso. Vamos fazer. E a gente fechou. Fechou o contrato, fechamos a aliança. Irmãos, sabe quanto tempo demorou para ele concluir o serviço? 5 meses. E o negócio era para 15 dias. 15 dias era para fazer o negócio. Demorou 5 meses. Foi fácil? Não foi fácil. Muitas das vezes eu fui duro com ele, mas educadamente, com amor em Cristo. Nunca desci do salto, não tratei ele mal, não o xinguei, não o maltratei. Eu usei da palavra para falar com ele e dei o meu testemunho. E terminou o serviço, acabou o serviço. Vitória, glória. Olha, irmãos, eu tive um mistério tão grande, foi sábado passado. Ele pediu misericórdia. Tem paciência mais um pouquinho. E no dia que estava previsto para ele vir, irmãos, estávamos com agora assim, chovendo. E estava programado para fazer o serviço no sábado, 9 horas da manhã. Eu levantei 8 horas da manhã e estava chovendo. Falei, Jesus, papai, tenha misericórdia, Senhor, segura essa chuva, pai, até meio-dia, Senhor, segura essa chuva, para que esse serviço seja concluído, papai, estamos combinando esse serviço para terminar hoje, papai, então, Senhor, segura essa chuva, papai, por favor.
Ó, irmão, demorou meia hora, a chuva cessou. Alguns minutos chegaram, ele e mais 2 rapazes. Começaram a fazer o serviço, não demorou muito. Acho que deu 1 hora e pouquinho. Terminou o serviço, eu disse, Deus te abençoe, querido, vá com Deus. Bom final de semana, bom trabalho para você. Fechei a porta e levantei as mãos para os céus e disse, Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo serviço concluído hoje. Eu te louvo, eu te agradeço. Irmãos, quando eu entrei para dentro. Quando eu entrei na sala de casa, fui lá para a cozinha, tomar o meu café. A irmã demorou muito. Falei, Deus da glória! Aleluia! Obrigado, meu Deus! Obrigado. Eu contei esse testemunho no grupo da família. Eu contei, eu testifiquei. Irmã, a chuva não parou. Foi até meio-dia, irmão. Chovendo, chovendo, chovendo. Falei, obrigado, Senhor, pela vitória! Esse rapaz vai lembrar do pastor Roberto. Ele vai lembrar do pastor Roberto. Por toda a sua vida ele vai lembrar do pastor Roberto. Não vai esquecer. Porque eu venci, nós vencemos, a família venceu. A batalha, a vontade era de pegar no pescoço, a vontade era de pegar pelos colarinhos, a vontade era de extravasar, mas eu não posso, eu sou servo de Deus. E eu tenho que vencer com a paciência, eu tenho que vencer com a perseverança, eu tenho que vencer com a resiliência. Acho que ele se converteu dessa vez. Ah, eu creio em nome de Jesus. Falei, nós vamos vencer. Ele pediu misericórdia, e nós vamos dar misericórdia para ele. E demos, e ele acabou o serviço. Acabou, aleluia, glória a Deus. Agora eu posso ligar o meu controle, o portão Agora eu posso ligar o controle, o portão desce. Ai, irmão, mas foram dias. Se abre o portão e sai do carro rapidinho para ajudar a fechar o portão. Foram dias assim. Mas eu não xinguei, não extravasei, não dei burro na parede, não tratei mal a minha família. Pelo contrário, na paz do Senhor Jesus. Hoje sim, hoje eu posso apertar. Portão sobe, portão desce. Sem descer do carro, sem ajudar a fechar. Pronto, acabou. Aleluia, glória a Deus. Olha o processo, olha o pacote, irmãos. Não é mais nada, eu só vencer, mas em nome de Jesus. Creia, acredite lá agora. Coloque só em prática aquilo que Deus determina e você vai vencer. Rodrigo, você vai vencer essa batalha, meu filho. Você vai vencer essa batalha. Em nome de Jesus Cristo. Não vamos pular as etapas. Não vamos pular as etapas, vamos seguir as etapas que o Senhor estabelece. No final, nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos viver os sonhos de Deus. Quer ver outra coisa que eu preciso falar? Malaquias 3. Você quer melhora? Você quer viver os sonhos de Deus? Malaquias capítulo 3. Enquanto eu não vivia aquilo que Deus estabelece, eu não vivia os sonhos de Deus. Era minguado, era raquítico, era dívida impagável. Eu nunca me esqueço que eu fiquei devendo para o Carrefour. Não consegui pagar as prestações, o cartão de crédito, e eu parcelei, virou uma bola de neve. E eles ficaram no meu pé um tempão, eu disse, esse valor não tem como pagar. Não tenho. E eles foram tentando. Mas eu nunca deixei de dar aquilo que era do Senhor. Nunca deixei de entregar aquilo que é do Senhor. Chegou no fim, eles abaixaram, foram lá embaixo. E eu consegui pagar a conta com o Carrefour. Só que eu falei comigo, nunca mais faço o cartão do Carrefour. Nunca mais.
Chega, uma vez só para nunca mais. Valeu a experiência. Nunca mais fiz. Mas consegui pagar, seguindo o processo o qual Deus estabelece. Olha o que diz Malaquias 3, a partir do versículo 10. Olha bem o que diz o Senhor. É o Senhor quem fala, não sou eu. Muitos falam, desfalam, muitos dizem, muitos não dizem, muitos têm vários pensamentos, mas eu fico com o pensamento do meu Deus. E eu tenho vivido o que Deus tem prometido. Eu vivo, eu sou testemunha verídica do que eu estou dizendo. Então hoje, ainda hoje, eu procuro obedecer o que o Senhor estabelece. A primeira coisa que eu faço é tirar aquilo que é do Senhor. Antes de pagar as minhas dívidas, antes de pagar minhas contas, eu recebo mensagem: hoje caiu o TED. Está lá o valor. Transferência. Pix. Valor separado. Aí depois eu vou pagar minhas contas, aí depois eu vou fazer outras coisas. Olha aqui o que diz: trazei, vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Se eu não abençoar, se eu não confirmar aquilo que eu estou falando, eu prometo abençoar duplicadamente, triplicadamente, quadruplicadamente. Mas a gente já disse hoje, Deus é? Deus é? Então ele não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. Nós é que somos devedores. Quando não obedecemos o processo, não obedecemos as etapas. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que colocar em prática as etapas que o Senhor estabelecera. Hoje eu não gozo do que eu gozo com as mãos cruzadas. Hoje eu gozo do que eu desfruto porque eu obedeci as etapas. E agora eu estou com o processo aqui, ó, o processinho aqui, ó. E eu quero viver com ele o que hoje estou vivendo com os meus filhos. Então eu pago o precinho com ele. Pensa que é fácil ficar com ele durante o dia? 65 anos de idade. Acompanhar a vitalidade dele. Hoje ele está correndo para lá e para cá. Hoje ele pega na mão do vovô. Vovô, aqui, vovô, vem aqui. E eu vou, em nome de Jesus. Hoje ele me tira da mesa. Está todo mundo sentado. Ele fala para o papai: papai, quero sair. Quero sair. Para onde? Para a sala. E quem você vai chamar? É o vovô. É o vovô. Aí ele sai da cadeirinha, dá a volta lá, passa nas costas da pastora, a pastora está na cadeira ali e fala: licença, vovó. Licença, vovó. E vai lá e pega na mão. Vem, vovô. Vem, vovô. E o vovô vai. Ontem nós fomos passear ontem. Peguei o fusquinha dele e vou passear. Aí ele vai comigo. E a gente rodou o Jardim Toscana todinho ontem. E quietinho, bonitinho. Avião, vovô. Olha lá, o passarinho, vovô. Aí a gente foi conversando. Chegou uma hora que ele estava dormindo. Na hora que ele pensou, eu falei: eita, tá dormindo, vovô. Vem com o vovô, vem. Vem no braço aqui do vovô. No aqui, o carrinho na mão. E começou a chover. Eu falei: Jesus, segura essa chuva. E a gente foi aqui no braço e ele comendo e o carrinho aqui do lado. Irmão, já cheguei em casa molhadinho de suor. Cheguei molhadinho, mas eu fiz, aleluia. Meu neto dormir, meu neto descansar. Fiquei com ele 2h30 ali, ó. Paciência. Quem não tem paciência não fica cuidando, zelando.
Crente pode virar e cair da cama, pode descer as escadas e cair um tombão. Não, eu estou ali vigilante, eu estou ali vigiando. Com certeza, eu também tiro uma sonequinha. Mas não como ele, porque eu estou preocupado. Eu fico ali 2h30 do lado dele, do ladinho dele. Sortudo. Aí o menino acorda, vamos papar, amor. Aí demora um pouquinho até ele acordar, né, sair do leito. Aí levanta, vamos lá para baixar, aí desce comigo, vai lá, e pronto, acabou, aleluia. Ontem ele chegou, escutei, ele estava na cozinha. Vovó! Ah, que legal. Está no meu avô. Oh, aleluia! Irmãos, obedeça as etapas para que você viva os sonhos de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e na minha vida, mas vamos obedecer as etapas do Senhor. Muita gente quer ser pastor, mas não quer ser diácono. Muitos querem ministrar a palavra, mas não querem aprender como aluno, discípulo. Muitos querem viajar para fora, mas não faz missão na sua própria casa. Deus é quem estabelece o processo, as etapas. E obedecer é sacrificial. Obedecer é sacrificial. Não faço a minha vontade, mas a vontade de quem me chamou, de quem me escolheu, de quem me nomeou. É sacrificial. Jesus obedeceu quem? A Deus ou os homens? A Deus, o Pai. E obedecer foi facinho ou foi difícil? Não. O obedecer é sacrificial. Ô irmãos, para viver 45 anos com a varoa, é fácil, irmãos? Eu viver com ela e ela viver comigo é fácil? É sacrificial. Crucifica a carne, crucifica as paixões, crucifica a concupiscência. Nem sempre a coisa está boa. De vez em quando o caldo engrossa. De vez em quando o tempo fecha, fica nublado. E de repente a tempestade vem, mas ela passa. Amém? A tempestade passa. Fica um pouquinho alagado, mas daqui a pouco seca novamente. Aleluia, glória a Deus. 45, estamos contando e desejando chegar aos 50. Vamos fazer um festão em nome de Jesus com 50 anos. Deus é poderoso para confirmar isso. 46. Eu já estou perdendo até as contas. Mas amém, glória a Deus. Mais perto dos 50, minha filha. Amém, meus queridos. Olha, poderia ir mais aqui. Poderia ir mais. Mas eu cheguei já, tá bom, daqui a pouquinho a gente vai comer, vai matar fome. Amém? Olha o processo, irmãos. Obedeça às etapas que o Senhor estabelece. Quem deseja ter a família salva? Eu também desejo. Mas é necessário crer. É necessário obedecer. É necessário oração, jejum, palavra, louvor. Deus tem sonhos na tua casa, na tua família. Mas para que isso aconteça, você precisa obedecer o processo. É fácil? Não é fácil, mas Ele nos ajuda, igreja. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós estamos com o Senhor nos ajuda. Josué, capítulo 1, versículo 9, repetindo para terminar em nome de Jesus, senão a gente vai embora. Eu fico mais um pouquinho, mas tudo bem. Vou ter misericórdia de vocês. Olha lá, tá vendo? Vai ter comida. Olha lá, olha o que diz aí o versículo 9. Olha o que o Senhor pede. O Senhor pede. E Ele manda também, amém? Ele pode. Eu já não posso, eu peço. Mas Deus, Ele manda. Porque Ele pode. E quem tem juízo, obedece. Coloque em prática. Não seja louco, nécio, tardio. Não é comigo. Não é comigo. É sim, é comigo, com você, é conosco.
tem como fugir, se esconder. Opa, não, aqui. Ele pega. A sua mira é infalível. Ele acerta, irmão, ele acerta o alvo. Nós somos o alvo do Senhor. Vamos ler juntos? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes.